Temos aí um dia decisivo hoje. Olha só, ontem foi noticiado aí pela revista Fórum e por outros veículos que o Procurador-Geral da República perdeu completamente a paciência com as atitudes aí de obstrução de justiça de Jair Bolsonaro, que são crimes, e deve pedir a prisão preventiva dele aí a qualquer momento. Além disso, também está contando o fato de que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos tentando sanções a membros aí do Poder Judiciário brasileiro. Entre eles, foram ameaçados nominalmente Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin Martins, o próprio Paulo Gustavo Gonet, que é Procurador-Geral da República, e o Eduardo Bolsonaro, que, vamos lembrar, age em nome do Jair Bolsonaro, que é réu por golpe de Estado, fez uma ameaça a policiais federais, dizendo que se algum policial federal cumprir alguma ordem judicial, esse policial federal também será sancionado nos Estados Unidos. Para piorar a situação do Bolsonaro, o Mourão, vamos lembrar qual que foi a pior. O Mourão deu uma entrevista ao Igor Gadelha do Metrópolis em que ele fala na maior tranquilidade do mundo e como se fosse a coisa mais normal do mundo que o Bolsonaro ligou para ele alguns dias antes do seu depoimento para acertar algumas coisas e para pedir para ele falar algumas coisas e deixar de falar outras. O nome disso é coação de testemunha, é obstrução de justiça. Aí passou de todos os limites. Olha, eu vou falar, o limite contra a gente de direita é alto, hein? Você vê que o sarrafo é lá em cima. Pode mandar o filho dele para outro país, para falar com autoridades de outro país, para ameaçar os ministros que estão julgando? Pode. Pode ameaçar também o procurador que tá acusando? Pode. Pode ameaçar os policiais federais? Pode. Pode aí, usar a imprensa para fazer essas ameaças e tentar coagir todo mundo? Pode. Que coisa. Pode coagir testemunha? Vamos ver se pode ou não. Agora saberemos qual é o limite aí. Se puder coagir testemunha e não for preso, aí o Bolsonaro já sabe que ele pode fazer absolutamente tudo. O problema é que tem uma coisa que, se ele tentar fazer, ele será preso imediatamente, que é fugir. A Polícia Federal já está monitorando uma possível fuga do Bolsonaro, seja para algum país vizinho, e aí os candidatos seriam Paraguai e Argentina, que são dois países aí, o Paraguai que tem um regime democrático hoje bem dilacerado, e a Argentina aí que tem um Milei que dizem que é amigo do Bolsonaro, ele também às vezes diz que é, mas que está cumprindo as ordens do Alexandre de Moraes todas. Esses dois países aí podem ser aí destino do Bolsonaro, porque são países que você pode chegar lá sem passaporte. Lembrando aí que o Zé Trovão, quando ia ser preso, o Zé Trovão, ele conseguiu sair do Brasil e fugir do Brasil para o Paraguai, sabe-se lá como, porque muitos policiais rodoviários federais são bolsominions e eles facilitam mesmo. Já alguns que atuam na fronteira, são todos? Não, mas muitos que atuam na fronteira já são corruptos lá. Já fazem um monte de... Por isso que passa um monte de coisa legal. E aí, são bolsonaristas... Se é corrupto, é bolsonarista 99%, tá? Aí, vem ali um bolsominion, ou imagina se é o próprio Bolsonaro, aí em risco de ser preso, eles ajudam a fugir. Tanto é que o Zé Trovão tinha ali ordem de prisão, ele conseguiu fugir para o Paraguai. E olha, uma coisa é você passar ali pela fronteira, uma muamba, um negocinho assim pequeno. Outra coisa é você passar um ser humano, que tá ali com toda a Polícia Federal atrás dele e com fotos dele que na época apareceu em toda a imprensa. Isso aí foi 2021, tá? Depois o Zé Trovão conseguiu entrar no Brasil também, ainda procurado, para poder se entregar. E você fala, como é que ele não foi pego na fronteira? Você vê, né? Facilitaram. O Bolsonaro acredita-se que talvez tenha algum tipo de facilitação. Por isso, a Polícia Federal está monitorando agora todos os seus passos para ver se ele não tem risco de fuga, porque a chance de uma prisão ser decretada aí nos próximos dias, ou ainda hoje, é gigantesca. Agora parece que chegou a hora, chegou o grande dia. Além disso, tem uma outra medida que a Procuradoria-Geral da República já sinalizou que vai tomar contra o Eduardo Bolsonaro e que o Alexandre de Moraes provavelmente vai autorizar, que é o seguinte: congelamento de todos os bens do Jair e do Eduardo Bolsonaro. Por que do Jair, Thiago? Porque o Jair Bolsonaro é quem está bancando o Eduardo. Então ele tem que ter seus bens congelados. Com os bens congelados, ele não consegue enviar dinheiro da sua conta bancária para Eduardo Bolsonaro gastar nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, com seus bens congelados no Brasil, ele que tenha bens nos Estados Unidos, pode movimentar lá. Se não tiver, aí vai dar para saber que tem algum dinheiro que está entrando aí para Eduardo Bolsonaro que ninguém sabe de onde vem. Porque se ele vai estar com bens do Brasil congelados, como é que ele vai conseguir ter uma movimentação financeira nos Estados Unidos, a não ser que ele tenha dinheiro no exterior, não declarado, aí dinheiro que
provavelmente fruto de corrupção. Será? Será? Saberemos. Saberemos porque agora é isso que está acontecendo. O Eduardo Bolsonaro ontem foi às redes comemorar, mas ele comemorou bem contido assim, que o governo dos Estados Unidos mandou aquele aguardem mais 72 horas. O que fez o governo dos Estados Unidos? Anunciou aí, inclusive a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que outro dia o Eduardo Bolsonaro falou que só tinha gente do Biden lá quando eles o desmentiram. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu o seguinte comunicado, que foi também emitido aí pelo secretário de Estado, que é o Marco Rubio, e não citou país nenhum, mas a embaixada no Brasil traduziu aí o comunicado dele, e isso não é uma coincidência. Comunicado aí da embaixada, hein? Vou ler para você. Secretário Rubio, por muito tempo americanos foram multados, estadunidenses, né? Foram multados, assediados e até acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão. Hoje estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que será aplicada a autoridades e pessoas estrangeiras que sejam coniventes com a censura de estadunidenses. A liberdade de expressão é essencial para o nosso modo de vida, um direito de nascimento sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Estrangeiros que atuam para prejudicar os direitos dos estadunidenses não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país, seja da América Latina, da Europa ou qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo para aqueles que atentam contra os direitos dos estadunidenses acabaram. Aí, você pode entender o seguinte, o Alexandre de Moraes suspendeu o Twitter no Brasil, e ele pode entender aí, o governo dos Estados Unidos, que isso foi uma forma de censurar cidadãos estadunidenses. Difícil, mas o Elon Musk é o patrocinador do Trump. O Elon Musk é aí o chefe do Trump para muitos lá nos Estados Unidos, muitos até no Partido Republicano, retrato aí o Musk mandando no Trump, e vamos lembrar, faz pouco tempo, até mostrei aqui o vídeo no Plantão Brasil, o Musk foi lá na Casa Branca, vestido lá de boné, com uma roupa nada a ver, que não era nem um pouco formal, com o filho dele mandou o Trump calar a boca na frente da imprensa inteira. Ainda falou, cala a pi da sua boca. Ele falou, meu pai falou que manda em você. E aí você falou, opa, que coisa. E o Trump ficou, ó, obedeceu o pequeno filho do Elon Musk. Imagino que essa criança escuta em casa para falar assim com o Donald Trump e mandar ele calar a boca. Pois bem, eis que o Elon Musk odeia o Alexandre de Moraes por causa disso aí do Twitter. Pode ser que o Alexandre venha ser alvo aí disso? Pode, mas olha, a Rede Globo fez matérias aí como porta-voz do Eduardo Bolsonaro, né? Porque esses jornalistas são assessoria de imprensa de bandido, dizendo que iam bloquear os cartões de crédito, as contas bancárias, que o Alexandre de Moraes não ia mais poder fazer não sei o que lá, que ia ser uma pena de morte financeira para ele e para outros ministros do STF, e o Flávio Bolsonaro ameaçou o Procurador-Geral da República, coisa que até agora está impune, e nada. O que ele anunciou é o seguinte, vocês não vão mais ter visto para ir para os Estados Unidos. E o próprio Alexandre de Moraes falou que já não tinha, que coisa. Pode tirar o meu também, viu? Em solidariedade ao Alexandre de Moraes, pode tirar o meu. Também não tenho. A maioria das pessoas nem quer ir para lá. Qualquer pessoa hoje que tem um pouquinho assim de consciência fala, você quer visitar os Estados Unidos ou a China? A pessoa vai para a China, que é 1000 vezes mais bonito, 1000 vezes mais tecnológico e muito, mas muito mais barato lá. Você vai em Nova York, compra uma cerveja, $15. Você fala, na China, meu Deus do céu, $15 você compra uma loja inteira. Que coisa, né? Que coisa. Pois bem, no meio disso aí, dessas ameaças todas, acontece que o Procurador-Geral da República falou, peraí, agora tá na hora da gente agir. Segundo matérias aí saíram na imprensa, o procurador só vai pedir a prisão do Bolsonaro se ele souber que o Alexandre de Moraes vai dar a ordem. Eles não ligam um pro outro igual o Sérgio Moro e Dallagnol para combinar os seus passos. Mas um procurador precisa aí de algum sinal, alguma coisa aí para saber, eu não posso pedir a prisão do Bolsonaro, o Alexandre vai lá e nega. Dou exemplo, uma vez a Polícia Federal pediu a prisão do Marcos Duval, senador bolsonarista. O Alexandre de Moraes negou. Falou, não prenda. Aí a Polícia Federal fica assim, o cara cometeu todos os crimes possíveis aí de obstrução de justiça. Ele chegou a entregar um celular fake para a polícia, com conversas fake. Se isso não é obstrução de justiça, olha, o Thiago não sei o que é. E o Alexandre de Moraes, não. No caso do Marcos Duval, tem um adendo que eu lembro que na época eu falei, olha,
É o único motivo, se alguém quiser passar pano pro Alexandre de Moraes nisso aí, é o seguinte: hoje em dia, não estamos mais na época de prisão de petistas, que quando era para prender petistas não tinha isso, tá? Hoje em dia, para prender uma excelência, que são senadores aí, deputados, é um parto, daqueles difíceis. Por quê? Porque prende, aí tem que ter uma votação no Senado para ver se mantém preso, para ver se esse processo, se essa prisão é legal, aí vira uma coisa política, aí obviamente os outros bandidos da direita vão defendê-lo, e aí o Alexandre de Moraes podia ter uma derrota, e aí, por mais que seja um caso jurídico, ele tem uma derrota política, e isso conta muito. Esse era o motivo que eu falei, ó, entendo a decisão até do Alexandre de não prender, discordo, mas entendo, ele não pode ter uma derrota política nesse momento. Ok, o caso do Bolsonaro, ele não tem foro privilegiado não, tá? Não tem votação no Congresso para ver se o Bolsonaro tem que ficar preso, não. Para ver se pode soltá-lo ou não. O que tem é chororô de bolsonarista, isso vai ter muito. Aí eles já estão aí nas redes sociais choramingando, já estão aí falando que é perseguição, e aí o Eduardo Bolsonaro foi nas redes sociais falar que, olha, agora os Estados Unidos estão anunciando aí sanção por sanção. Ah, não vai dar visto. Que grande sanção. Aguardem 72 horas que vou anunciar aí. Quem são essas autoridades estrangeiras? Só falta anunciar e não tá o nome do Alexandre de Moraes. Aí teremos crises de riso aqui no Plantão Brasil. Aí chamem o médico que a gente vai gargalhar até cair. É só falta. Que o Eduardo Bolsonaro tá sempre, aguardem 72 horas, aguardem que agora vai, aguardem que agora vai. Aí o Marco Rubio falou, ó, estamos estudando aí, ó, Alexandre. Aí eles falam, ó, estamos falando aí de autoridades estrangeiras. O mais provável é que eles vão aí tirar vistos de estudantes que já estão fazendo isso, já foi anunciado aí. Inclusive, a grande notícia da semana que eu comemorei assim muito foi que Trump já proibiu aí estrangeiros de estudarem em Harvard. E a única coisa que estava aí diferenciando nos últimos anos os Estados Unidos da China é o seguinte: entre as 10 melhores universidades do mundo, 9 são chinesas e uma é estadunidense, que é a melhor, que é Harvard. Por que Harvard é a melhor do mundo? Porque os estadunidenses são muito inteligentes? Não, porque a maioria dos professores e dos estudantes são estrangeiros. Então vão lá os melhores cérebros do mundo estudar nessa universidade. A partir do momento em que se proíbem estrangeiros de estudar, também está abrindo brecha para proibir estrangeiros de lecionar, fora os que já estão saindo aí voluntariamente. E aí sabe o que acontece? Vão ser estadunidenses burros falando para estadunidenses burros. É isso que vai acontecer. E aí a universidade vai cair aí no ranking mundial, assim como todas as outras grandes dos Estados Unidos despencaram nos últimos 10 anos. E aí a única coisa que os Estados Unidos ainda tinham, e Harvard era o pilar disso no mundo inteiro, e que começou a cair nos últimos 10 anos, era o seguinte: eles tinham um sistema de educação de nível superior, que a educação básica deles é péssima. Os estadunidenses não sabem nem o que é Europa, não sabem nem escrever direito. A gente quando aprende inglês, aprende tudo direitinho, aí você vai escrever com o estadunidense, eles escrevem tudo errado, você não entende quase nada do que eles falam. Nem eles entendem às vezes. É péssima a educação lá. Mas a educação de nível superior é excelente. E aí eles conseguiam formar pessoas mais bem capacitadas, principalmente em engenharia, em áreas de tecnologia. Hoje já não. É só você ver que a maioria dos engenheiros aí chineses, da DeepSeek, por exemplo, que é a inteligência artificial que bateu aí dos Estados Unidos, da BYD, da Huawei, a maioria dos engenheiros tem menos de 40 anos de idade, porque a China fez uma reformulação total aí no seu sistema de educação, exatamente, de nível superior, exatamente mais ou menos 20 anos atrás. Aí está colhendo os frutos agora. Começou aí essa revolução mais ou menos em 2005 na China. Está colhendo os frutos agora. Por isso que a maioria dos grandes nomes aí da indústria chinesa são jovens. E nos Estados Unidos, a maioria são estrangeiros, não são nem estadunidenses. Muitos deles vão começar a sair, vão para a Europa, vão para a China mesmo, vão para outros países que paguem melhor. Então tá ruim. E aí o Eduardo Bolsonaro, nesse momento, ele tá do lado perdedor, com um monte de gente burra, um mais burro que o outro, e achando que esse pessoal vai dar guarita para ele para sempre. O problema é o seguinte: o Trump, ele tem planos golpistas e tudo mais, muita gente aí tem medo que ele pode dar um golpe, só que tem um problema. A última vez que ele tentou dar golpe, ele perdeu, ele não conseguiu. A justiça aí dos Estados Unidos e o Biden principalmente foi extremamente conivente com o Trump, muito. O Biden colocou um procurador-geral da República que se recusou a investigar o Donald Trump e a sua tentativa de golpe.
É como se o Lula colocasse um bolsominion como procurador-geral da República agora e mandasse a Polícia Federal não investigar o Bolsonaro por golpe. Imagine isso. Foi o que o Biden fez nos Estados Unidos, tá? E aí o Trump ficou impune. Só que alguém acha que ele vai conseguir 2 vezes ficar impune? O problema, se na próxima ele perde, ele já tá com uma idade bem avançada, o Trump. Não tem outra depois de 4 anos, não. Ele não vai com 90 anos de idade concorrer à presidência? Difícil. Então, a chance aí da extrema-direita vigorar aí no poder tá bem pequena, viu? Bem pequena. A maior chance aí é que o Bolsonaro vai acabar preso aí nos próximos dias. O Eduardo Bolsonaro vai ter um mandado de prisão contra ele muito em breve e vamos lembrar, 5 de agosto é o prazo máximo para ele perder o mandato dele por faltas. Se ele não voltar para o Brasil até 5 de agosto, aliás, 5 de agosto ele tem que estar lá. Se não, ele tem que voltar antes do dia 18 de julho, que é o último dia aí antes do recesso. 19 de julho começa o recesso e é o dia que ele perderia o mandato. O recesso acaba 31 de julho, mas não tem sessão. 5 de agosto é a primeira sessão. Se ele não tiver nessa primeira sessão, ele completa ali 4 meses completos. Completa 4 meses completos, é fogo. 4 meses aí de faltas e aí ele perde o mandato. E aí a prisão dele pode ser decretada. Ah, mas o Trump não vai extraditá-lo, etc, etc. Mas olha, bens bloqueados, prisão decretada, vai ficar difícil para Eduardo se manter aí, ainda mais com essa vida aí nababesca de riquezas que ele tá ostentando aí nos Estados Unidos. Então vai ser difícil. Não. Em algum momento, vamos pegar lá que nos Estados Unidos tem uma coisa que ninguém lá perdoa, que é lavagem de dinheiro e coisas do tipo. Vamos pegar, de onde vem essa grana toda, hein, ô Eduardo? Estranho. E aí não importa se é aliado ou não, vamos para cima. Veremos. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra esses malditos. Falou!